E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Hoje tem um recadinho para vocês antes do assunto em si, que é o seguinte: vocês deixam bastante comentário aí, falam bastante coisa, eu acho legal. O vídeo de hoje vai ser baseado na pergunta desse usuário. Ele renomeou o canal, era outro nome antes, em que ele disse que ficou com dúvida. Perguntou se podia fazer um vídeo falando de 63 21 avos e 54 24 avos. Falou que era para ele entender melhor. Então o vídeo hoje vai ser a respeito disso. Mas primeiro eu vou passar os recados. Que um deles é o seguinte: eu consigo saber quando a pessoa está inscrita no canal ou não. Eu pedi para ele se inscrever no canal e ativar o sino para ele saber que eu fiz o vídeo. Por que eu estou falando isso? Se você não se inscreve, você não sabe dos vídeos. E se você não ativa o sino, você não fica sabendo das notificações de vídeos novos. Então, para não acontecer esse problema, a gente pede sempre para você se inscrever. Fora que é uma maneira de recompensa também para nós que produzimos conteúdo e crescimento do canal. Então, por exemplo, eu venho aqui nos comentários de vocês e eu consigo filtrar inscritos públicos. Olha só, aparece esse sinalzinho aqui, está falando que a pessoa é inscrita no canal e fala inclusive quanto tempo faz que essa pessoa está inscrita no meu canal. Então, olha só, 5 meses e por aí vai. As pessoas se inscrevem. Ó, essa pessoa aqui faz 9 meses que ela deixou um comentário e faz 3 anos que ela é inscrita no canal. Então, pessoal, isso ajuda vocês a estudarem, me ajuda a crescer o canal e continuar produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, tirar o filtro. Vou olhar aqui as frações que ele pediu, porque o assunto do vídeo era de simplificação de frações. Agora que eu estou olhando, eu achei que fosse fração irredutível. Pois bem, vamos lá então. Eu coloquei aqui como dúvida de inscrito, mas vocês já viram que não é dúvida de inscrito. Mas não tem problema, eu vou fazer o vídeo mesmo assim. Deixa eu criar outra. Se ficar com barulho aí, pessoal, eu peço desculpa já antecipadamente, porque barulho da rua. Mas vamos lá. As frações que ele disse são, deixa eu olhar aqui de volta, 6321 e acho que 5424. 5424. Vou colocar uma canetinha de outra cor aqui, vou colocar amarelo, para ficar melhor da gente enxergar. E aqui como que funciona? Nós temos que analisar algumas coisas. A primeira, se esses números existem na mesma tabuada. Quais números? O de cima, que a gente chama de numerador. Faz de conta que está escrito certo. E o de baixo que é denominador. Escrever direito, né? Então vamos lá. O número em questão, isso aqui é como se fosse um número inteiro. Ou melhor, pode ser um número com casa decimal, mas não foi isso que eu quis dizer. Isso aqui é um número. Esse número está representado na forma de fração, porque eu posso ter 0,5, que é metade, eu posso representar ele como 1 sobre 2. Então, isso aqui tudo é um número, isso aqui tudo é outro número. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. E aqui não é diferente. 54 e 24. Eu vou começar por esse, porque são números pares. Ah, mas como que eu verifico se são pares? 54. Quem disse meu número é par é o algarismo na casa das unidades. Lembrando que números pares, 0, 2, 4, 6, 8 e só, porque depois não tem como ir para o 10, porque ele volta para o 0. E os números ímpares são terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Ah, mas por que você está falando disso? Porque nunca se sabe que quem está assistindo sabe ou não. Então, na dúvida, eu estou fazendo bem detalhadinho aí também, inclusive para essa pessoa que me pediu para falar a respeito desses números.
Se eu sei que os dois são pares, de cara eu já sei que eu consigo dividir todo mundo por 2. Então, 54, 24, divido por 2, divido por 2. Ah, mas por que eu divido por 2? Em cima e embaixo. Vocês já vão entender. Se eu tiver 1 sobre 2, isso não representa metade? Representa. Se eu fizer 2 sobre 4, não representa metade? Representa. Se eu fizer 10 sobre 20, também não representa metade? Representa. E o que todos esses números têm em comum? Eles têm em comum que a proporção do de cima do numerador em relação ao denominador, ela se mantém. Então é como se do primeiro para o segundo número eu tivesse feito vezes 2 em cima e vezes 2 embaixo. E aqui do 2 para o 10 é como se eu tivesse feito vezes 5 em cima e aqui embaixo vezes 5 também. Perceberam? Eu respeitei essa proporção que tem do número de cima para o de baixo. Então, aqui vai ser a mesma coisa. 54 e 24. 54, metade dele eu já sei que é 28. 28 não, 28 é 56, né, pessoal? 27. Mas se eu tiver com dificuldade em calcular isso, o que eu posso fazer? 50 eu sei quanto é metade. Então, vou fazer uma colinha aqui embaixo. 54 é a mesma coisa que 50 mais 4. Metade do 4 é 2. Metade do 50 é 25. E 25 mais 2, 27. Por isso que eu disse que aqui, metade do 54 é 27. 24 está tranquilo também, porque metade dele é 12. Beleza? Ah, mas por que você não fez isso logo de cara no de cima? Eu fiz, mentalmente. Ah, mas por que você não fez direto? Porque aqui eu tenho o 5, que ele é um número, no caso 50, né? Mas eu estou olhando para o algarismo 5. E esse algarismo ele é ímpar. E eu não consigo olhar metade dele de cara. Então, porque olha só, metade de 5 seria 2,5. Beleza? E aí, por conta disso, deixa eu apagar esse espaço aqui, que lá em cima eu fiz o 27 separado para vocês verem. E o 12 foi tranquilo, porque metade de 2 é 1 e metade de 4 é 2. E eu vou continuando com o meu raciocínio. 12 e 27. Só que nesse caso, 27 ele é ímpar. Então agora eu vou ter que olhar uma tabuada ímpar que embaixo também faça parte. Eu já tenho um pouco de experiência com olhar esses números, mas se você não tiver, você pode ir crescendo as tabuadas. De cara que eu posso falar que eu tenho a tabuada do 3 para fazer. Porque o 3 aqui no 27, ele representa 9 vezes. Então é como se eu estivesse fazendo a tabuadinha aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Então aqui eu tenho 10 vezes o número 3. Então aqui seria 1 vezes 3 igual a 3. Aí depois 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. E então eu sei que aqui vai dar 9. Lembra que eu falei que também tem o 12? Tem que ser uma tabuada igual para todo mundo. Então aqui, deixa eu fazer a marcação, que é dividido por 3, para não esquecer o que está acontecendo. E aqui vai ser quantas vezes o 3? 1, 2, 3, 4. Então, beleza. E aqui dá para continuar? Não, não dá mais para continuar. Por quê? Porque eu não tenho uma tabuada em que apareça o 4 e o 9 ao mesmo tempo. Então, isso seria chamado de fração irredutível, que é quando você não consegue escrever o mesmo número numa forma menor de fração. Você foi diminuindo, 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 até chegar no ponto que não dá para diminuir mais. Então, esse carinha aqui ele é chamado de fração irredutível. Mas o que a pessoa pedia no vídeo era exatamente esse processo de fazer a conta. Tem outro jeito de fazer? Tem. É mais fácil? Depende de você. Depende do quanto você sabe calcular. Que é o seguinte. Vocês perceberam que eu fiz duas
em duas etapas. Uma que eu dividi por 2, outra que eu dividi por 3. Poderia fazer direto? Poderia. Como? Dá uma olhada nesse 24. Vamos pensar primeiro nele porque ele é um número pequeno, comparado ao 54. Em quais tabuadas esse 24 aparece? Eu vou fazer passo a passo aqui as tabuadas para a gente lembrar. Então, na tabuada do 2, porque eu já fiz. Na tabuada do 3, também dá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Tabuada do 4, não dá. 4, 8, 12, 16, 20, 24. É verdade, tabuada do 4 também dá. Do 5 não dá e a do 6 dá. 6, 12, 18, 24. Então seria 6 vezes 4, ou 4 vezes 6. 4 vezes 6. E o de cima? Vamos fazer aqui o teste então. Por 2 eu sei que dá. Por 3, agora eu vou direto. Não vou mais olhar por 3, não vou mais olhar por 4. Por quê? Porque eu vou ver se o 6 já funciona. Poderia verificar por 3 e por 4? Não só poderia, como deveria. Porque às vezes por 6 não dá o 54. Mas eu já vou direto. Então, a do 6 eu vou até escrever aqui. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Percebam que os números começam a se comportar de maneira semelhante ao algarismo 6 repetindo. Então aqui sobe uma unidade, mantém uma unidade. Sobe unidade, dezena, desculpa. 0 para 1, repete 1. Sobe para 2, sobe para 3, repete 3. Então aqui vai ser a mesma coisa. Aqui subiu uma casa, então vira uma casa também, 42. Repete uma casa, 48. Pula uma casa, 54. E se eu fosse continuar, pularia uma casa, viraria 60. Olha só que legal. Eu nem precisei contar de 6 em 6, isso é um macete. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O 54, ele existe. Então, na tabuada do 6 eu tenho 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 vezes 9, ou 9 vezes 6. 9 vezes 6 igual a 54. E 4 vezes 6 igual a 24. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou usar esse espaço de baixo aqui. Para poder fazer a comparação com vocês. Perceberam que eu tinha achado 9 vezes 6 e 4 vezes 6? Se eu fizer direto, eu já caio aqui. Olha só, 2 vezes 3 é 6. Então, eu poderia ter feito direto. 54 sobre 24. Faço divisão por 6. E de cara eu vou ter 9 quartos, que já é uma fração irredutível. Lembra que eu falei? Existe outro jeito? Existe. É mais fácil? Depende. Se você tiver um domínio bom da tabuada, vai facilitar bastante sua vida e muito provavelmente você consiga fazer isso aqui de cabeça. Mas vamos imaginar que você tenha dificuldade e que você não consiga fazer isso de cabeça. Voltando então ao processo da simplificação de frações. Eu vou utilizar essa outra fração que ele pediu, que agora ela contém um número ímpar e um número par. Não necessariamente os dois vão acontecer na mesma tabuada logo de cara, mas eles têm que acontecer. Por quê? Se não acontecer, isso já é uma fração irredutível. Por exemplo, se eu tivesse 99 sobre, sei lá, 25. Isso aqui eu posso falar que é fração irredutível, porque, apesar que o 25, 24, 9, 18... se eu não me engano, essa fração aqui não dá para simplificar por nenhum número. Se eu pegar o 99 e dividir por 3, vai dar 33. Só que o 25, ele vai dar 24. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Aí tem o buraco, 27. Então, 25 não dá para dividir por 3 e obter um número aqui inteiro bonitinho. Então, isso já seria uma fração irredutível e isso aqui já seria uma fração que não dá para simplificar. Mas, essa outra aqui que ele me pediu, não só dá, como é fácil.
Porque é fácil. Eu vou fazer direto e depois eu vou fazer passo a passo. 63 e 21. São números que só de você olhar você já percebe que tem ligação entre eles. Por quê? O 2, se eu repetir até chegar no 6, é a mesma coisa que fazer 2 vezes 3. E o 1, se eu fizer vezes 3 também, é a mesma coisa que 3. Logo, eu tenho 63. Logo, esse número dá para dividir por 3. Esse também dá por 3. Ou esse dá por 21, vira 1. Esse dá por 21, vira 3. Como assim? Se eu pegar esses dois e dividir por 3, aqui vai dar 21. E aqui vai dar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Vai dar 7. Daria para continuar? Daria. Agora eu vou ter que dividir por 7, porque 7 é um número primo e não existe nenhum outro número além dele e o próprio 1 para fazer a divisão. Então, por 7. Se você não souber a respeito dos números primos, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo a respeito disso, tá, pessoal? Então, deem uma olhada lá. 21 por 7 vai ser igual a 3 e 7 por 7 vai ser 1. Logo, 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. Isso é o passo a passo igual eu fiz com 54/24. Deixa eu até apagar ele aqui, inclusive, para ficar mais limpo o espaço. Agora, se eu quiser, eu consigo fazer o 63/21 direto, que é aquilo que eu falei. Eu posso dividir por 21, que é o que eu estava falando aqui, e eu posso dividir por 21. 21 por 21 é igual a 1. E 63 por 21 é igual a 3, porque é isso que eu falei para vocês. Se a unidade e a dezena dá para dividir pelo mesmo número, os algarismos, né? O 1 e o 2, automaticamente o número inteiro dá para dividir. Então, 63 por 21 dá 3. Como assim? Na multiplicação, existe uma propriedade que diz que não importa a maneira como você calcula, o resultado é sempre o mesmo. Então, se eu tiver 1 vezes 5 e 5 vezes 1, o meu resultado vai ser sempre 5. E aqui vai ser a mesma coisa. No caso da divisão, isso também funciona. Se eu tiver 63 e for dividir por 21, eu sei que o resultado é 3. E se eu pegar 63 e for dividir por 3, meu resultado é 21. Por falar nisso, isso é uma coisa que eu não lembro de ter feito vídeo. Talvez eu faça um vídeo só falando a respeito disso. Que é uma técnica também aí para você desenvolver o cálculo mental. Então é isso. Vocês têm aí o jeito, como posso dizer, o jeito prático, né? O jeito lento, mas é o jeito que é bem difícil de você errar. E tem o jeito direto, que é esse cara aqui. E para comprovar que o que eu falei na outra divisão, na outra fração, não é mentira, quanto que é 3 vezes 7? 21. Olha só, 21 está aqui. 3 vezes 7. Lembra que eu falei? Na outra, dos números que eu pego e faço as divisões, se eu multiplicar eles aqui, eu consigo fazer direto? Então, exatamente isso. Pessoal, se vocês gostaram da aula, por favor, apoiem a continuidade do projeto, se inscrevam no canal, se você está chegando agora, ative o sino das notificações, não façam como o colega que fez uma pergunta e não se inscreveu no canal para ver, porque muito provavelmente eu vou fazer o vídeo e ele não vai assistir, porque ele não está inscrito no canal e ele não vai ver a notificação. Hoje nós temos esse botão do Seja Membro, então vocês vão olhar aí do lado de fora, do lado do botão de se inscrever, ou se você já for inscrito, mas o botão vai estar aí do lado do mesmo jeito. Lá tem uns conteúdos exclusivos para vocês aí, uns benefícios exclusivos para quem quiser aprofundar na matemática, inclusive até aula particular comigo. Sim, tem também. Então clica lá e verifique o que tem de exclusivo para vocês. Em breve eu vou colocar essa plataforma matemática para funcionar, o site já existe, quem quiser pode dar uma olhada lá. E lá tem um lugar onde vocês podem deixar seus comentários. Então, vão lá, deixa um recadinho para mim, que todo mundo que deixar um recado por lá, eu vou fazer um
uma aula inaugural, vou fazer uma live, vou convidar todo mundo que deixar um comentário lá para poder assistir esse aulão e conversar diretamente comigo a respeito de matemática. Beleza, pessoal? Então esse aulão vai ser baseado no que vocês tiverem de dúvida ali no momento da nossa live, da nossa aula, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: cheguei até aqui, e nos vemos nas próximas aulas. Um abraço e bons estudos!